Sejam muito bem-vindos todos. A live de hoje vai ser sobre uma ferramenta, mais uma ferramenta para o nosso autoconhecimento, que é a leitura de aura. Eu quero aproveitar e dar as boas-vindas para os novos seguidores que estão assistindo a live ou o GTV. Foram mais 50 seguidores só essa semana, então gratidão. E um beijo também para a mulherada que veio lá do grupo Mães Amigas de Orlando. Então sejam todas muito bem-vindas, viu? Vamos começar. Eu vou chamar aqui a live. Eu vou chamar a Tati e pra gente poder começar a nossa live. Porque todos nós somos feitos de energia, né? E eu li que a nossa aura é a nossa assinatura energética. O que a Tati tem pra falar pra gente? Oi, Tati! Oi! Obrigada por tentar falar pra gente, ó. Tudo bem, Melinda? Tudo Imagina, ótimo. o prazer é meu, a alegria é minha. Olha que Tô lindo. animada. Ai, que linda. A gente ainda não se conhecia, gente. Primeira vez que a gente está falando. A Tati faz a leitura de aura, registros acásticos. Ela foi muito bem recomendada. Eu ainda não fiz a minha leitura, estou muito animada, que vai ser quarta-feira. Mas ela foi muito bem recomendada e eu tô aqui junto com vocês. A gente vai tirar todas as nossas dúvidas. Obrigada, Tati. Muito bem recomendada, então, pela Camila, né? Que tá aqui, eu já vi que a Camila entrou, vi um monte de gente conhecida, até meu pai tá aqui. Oi, pai! Que legal. Você viu? Muito bom. Te agradeço o convite, como eu falei, é uma alegria estar aqui. E falar desse assunto, né? Da leitura de aura, dos registros acásticos. Eu acho que a gente falar de autoconhecimento em qualquer situação, em qualquer momento, é maravilhoso, né? E ainda mais esse tema que muitas pessoas não conhecem. Então, eu já sei que tem umas perguntinhas aí, tô animada pra gente responder. Pois é, nossa, foram mais de 25 perguntas já aqui organizadas. Vou ler seu direct depois, tá? Obrigada. Quem quiser mandar pergunta, gente, durante a live, tem essa perguntinha, essa caixinha aqui com um ponto de interrogação. Você manda sua perguntinha por ali, que eu faço pra Tati, tá bom? Vamos lá, eu quero começar perguntando: quem é a Tati? E há quantos anos você trabalha com a leitura de aura? Então, quem é a Tati, né? Ótima pergunta essa. Estou me descobrindo ainda, né? Estou descobrindo quem estou, né? Não quem sou. A gente sabe que, ou quem não sabe, né? Nós somos muito mais do que a gente parece, do que a gente aparenta, do que a gente conhece de nós mesmos, né? Somos mais potência, mais luz, mais amor, mais sucesso, né? Mais abundância. Mas hoje eu estou terapeuta, né? Já fazem 6 anos que eu sou terapeuta de uma forma profissional. A primeira ferramenta que eu conheci foi a leitura de aura, foram os registros acásticos. Foi quando fez parte de um momento do meu grande despertar, né? Então, a Tati é uma buscadora, uma aprendiz, né? Que já passou pela publicidade, já trabalhei com futebol e hoje estou terapeuta, como eu falei. E conheci há 6 anos atrás a leitura de aura e eu digo que foi um momento muito importante porque foi um grande despertar, mudou a minha vida completamente ali. Que legal. Muito, muito bom. A gente passa por diversas fases, né, na nossa vida. Muitas, muitas fases, né? Pois Cada é. fase nova a gente vai se reinventando, acho que esse é o bonito. A gente aprendendo com as fases, né? Com os desafios, com as crises, que foi uma que a gente viveu, umas pessoas estão vivendo ainda. E o bonito é isso, a gente se descobrir e se reinventar, né? Se transformar. Eu acho que isso é vida. Sim. Eu acho que isso é viver. Se reinventar sempre, Se né? reinventar. Bom, vamos lá. Tati, primeiro de tudo, o que é a aura? Então, a aura, algumas pessoas falam áurea, e até me perguntaram isso, é aura ou áurea? É aura, né? Aura é outra coisa, é algo iluminado, é algo puro, mas é diferente da aura. Uhum. A aura é um campo energético que nós temos em volta, uma circunferência, né? Esse campo energético que contém os nossos corpos sutis. Então a gente tem algumas vertentes vão falar em 7 corpos, outras vertentes falam em 12 corpos.
corpo energético, né? O duplo etérico que a gente fala, corpo mental, emocional, aí umas vertentes vão falar mental inferior, mental superior, o corpo de luz, búdico, átmico e por aí vai, né? Depende da vertente da filosofia que você olha. Então, tudo isso é a nossa aura. Eu brinco que são caixinhas que a gente vai guardando as informações, né, a respeito de nós. Então, no corpo mental, o que a gente conhece como mente, os pensamentos e tudo que vem daí, o sistema de crenças, crenças limitantes que a gente conhece, muitas crenças positivas, sim, mas também muitas crenças que nos limitam. O emocional, as emoções e por aí vai, tá? Então, existem informações a nosso respeito nesse campo que é a aura. Como tem também os chakras, muitas pessoas conhecem os chakras, né? Que são os centros de energia do nosso corpo. Também a gente tem vários chakras por todo o corpo, mãos, pés, por todo o nosso corpo. E 7 chakras principais, né? Que são os centros de energia. Temos os meridianos, que eu digo que assim como as veias e as artérias estão para o sangue, os meridianos estão para a energia. Então, é onde corre a energia do nosso corpo. E tudo isso é a nossa aura. Então, é algo... eu costumo dizer que isso... E né? Anatomia energética. Que então, seria a nossa assinatura energética? É a nossa anatomia energética. A nossa assinatura energética, né? Não deixa de ser, é isso, a nossa assinatura energética. Mas quando a gente vai estudar, a gente estuda a anatomia energética, né? A gente aprende anatomia física nas escolas, né, os órgãos e tudo, os ossos, os músculos, por aí vai, mas a gente não aprende anatomia energética, não aprende que nós somos muito mais, né, e a gente já sabe, acho que isso está muito falado pela física, comprovado pela ciência, que tudo é energia, né, tudo é frequência, vibrações, átomos em movimento, então esse é o nosso campo. Entendido. Você tá vendo que eu tô bem, né? Eu tô bem objetiva, que é para responder todas as perguntas. Você vê Exato, porque a gente tem muita pergunta, se a gente for, né, ficar debatendo muito, a gente vai ficar 2 horas, não vai dar tempo da gente falar as coisas principais que eu quero que o pessoal conheça. Então, a leitura de aura, ela é uma técnica ou ela é um dom? As duas coisas. Ela é... Bom, vamos começar do começo. Todos nós temos os sentidos psíquicos, né? Aqui eles chamam forclair. Então, a gente tem a clareaudiência, que é ouvir, a gente tem a clarividência, que é o ver, a gente tem a clarissapiência, que é o saber, né? E a gente tem o clarissentir, né? Ele tem um outro nome aqui, mas não é a mesma tradução no Brasil, por exemplo, que é o sentir. São as formas onde você lê energia, onde você lê o que é sutil, né? Que é o que é conhecido como a paranormalidade, em alguns casos a mediunidade, né? Não deixa de ser isso. É você, através da sua intuição, através dos seus canais psíquicos, né? Você conseguir ler o campo sutil das pessoas, a energia das pessoas, a aura das pessoas, certo? Então, isso todo mundo tem, essa capacidade, essa habilidade. Algumas pessoas vêm nessa existência com esse campo mais aberto, algumas pessoas com esse campo fechado, mas é possível você desenvolver a sua intuição, você desenvolver os seus sentidos psíquicos. Eu gosto de tirar um pouco isso, né, desse campo místico, onde é algo que eu preciso ir até uma pessoa para fazer. Né? Claro, em algum momento você pode precisar porque você não está conseguindo ler o seu campo, ler a sua energia, mas com o tempo, e as pessoas que eu trabalho muito é isso, é que essas pessoas consigam se ler, consigam se compreender, consigam se entender, tá? Então, é uma capacidade, uma habilidade, pode ser um dom, à medida que os dons e os talentos também a gente vai treinando, então algumas pessoas veem, que é o meu caso, o que a gente compreende como um dom, porque isso já veio mais aberto, né? E apesar de eu ter treinado também. Eu treinei, né? Você treina. E a leitura de aura em si, ela é uma técnica, né? Ela pode ser uma técnica à medida que você tem algo ali coordenado, como várias técnicas, inclusive holísticas, né? E terapêuticas que a gente tem. Então, a leitura de aura que eu aprendi por meio de uma técnica,
que hoje eu mudei ela, entende? Mas ela é uma técnica e ela é um dom. Entendi. E uma das perguntas está um pouco mais para frente, mas eu já vou perguntar. A técnica, então, ela é, por exemplo, a leitura de aura, eu vi que ela pode ser multidimensional ou pode ser de rosas. Eu queria saber qual é a que você utiliza e qual que é a diferença dessas técnicas. Essa pergunta me remete ao início, quando eu comecei, uma memória, uma lembrança muito boa. Porque a técnica que eu aprendi foi a leitura de aura das rosas, né? E num centro holístico chamado Inquiripiracanga, na Bahia, no Brasil. E lá eu fui para um retiro, e era um retiro de leitura de aura, né? Então eles têm uma técnica, que é a leitura de aura das rosas. Eu aprendi essa técnica. Eu abri os meus canais por meio dessa técnica e comecei a ler assim. Eu ainda uso rosas, mas hoje eu faço um pouco diferente da técnica como eu aprendi. Porque não que eu não goste, eu amo, acho linda a técnica, acho mágica, mas eu percebi que, para mim, ela me limitava um pouco. Eu ficava um pouco limitada tentando me encaixar na técnica. É natural quando você tem uma técnica, né? E eu senti que eu deveria abrir mais isso, abrir mais o campo das pessoas e fazer do meu jeito, né? Eu acho que em qualquer área profissional, área da vida, a gente vai dar a nossa identidade, a nossa assinatura, né? E foi o que aconteceu. Então, hoje, a leitura de aura que eu faço, ela tem 2 horas de duração. E essa é uma das razões porque tem mais tempo. Quando eu aprendi, a gente tinha que ler a aura 40 minutos, né? 1 hora, 40 minutos. E aí eu fui começando a mergulhar nesse universo da aura. Então hoje eu digo que eu não consigo ler menos de 2 horas. E às vezes eu acabo uma leitura e falo, olha, eu ficaria 3, 4 horas lendo a sua aura. É muita informação. Você imagina que são informações da vida de uma pessoa, do passado, do presente e do futuro. É muita informação, né? Mas aí, cada sessão se apresenta as questões que precisam de ser trabalhadas naquele momento, certo? Quando abrimos uma sessão de leitura de aura, existe uma sabedoria, existe uma guiança, existe algo além da minha mente consciente e da mente consciente de quem está sendo lido, né? Então, o eu superior, essa parte superior também da pessoa que está sendo lido, que traz informações. É o nosso eu mais inteligente. Isso. Existe o espírito, a essência daquela pessoa, trazendo informações ali também. E existem guias espirituais. Apesar de ser um trabalho que não está ligado a nenhuma religião, é um trabalho espiritual também, à medida que existe a guiança do Criador, da fonte criadora, né? Eu sempre me conecto com essa energia em qualquer trabalho que eu faça. Deus, né? Muitas pessoas tratam como Deus. E esses seres de luz que eu falei, os guias, seres espirituais, então também é um trabalho espiritual. É um conjunto de tudo isso, né? Então as informações, elas vêm desse lugar mais puro, trazendo naquele momento ali o que aquele ser, o que aquele indivíduo mais precisa naquele momento. Né? Às vezes não é exatamente o que a gente quer ou o que a gente acha que precisa. Né? Às vezes tem algo mais profundo por trás disso. E eu acho que essa é a grande magia da leitura. É isso que a faz ser, muitas vezes, profunda. Né? Além da superficialidade. É o que mais me encanta na leitura. E quais são as etapas assim, da leitura? Você começa, tem uma oração, tem uma meditação? Como que funciona? Vou falar já do momento da sessão em si, não da minha preparação, né? Minha preparação é introspecção, meditação, né? E a conexão com a fonte sagrada. Existe, no primeiro momento eu explico tudo, o que vai acontecer ali. E tudo que eu faço eu gosto de explicar, porque eu sei que a nossa mente, ela quer entender tudo. Né? E para ela não ficar tentando fazer isso, eu já digo logo o que vai acontecer. Não, e é muito bom, porque aí antes das próximas leituras, você já fala, olha, assiste essa live aqui, que eu já tá explicado tudo. Pronto, você já tá tudo aqui, né? Você assiste, é uma ótima ideia. Então, eu explico o que vai acontecer ali, isso vai quebrando um pouquinho, algumas pessoas chegam nervosas, um pouquinho tensas, né? Ansiosas, às vezes, para fazer o trabalho, para fazer a leitura. Então, a gente conversa um pouquinho e aí eu começo também com uma meditação, conectando essa pessoa com algo maior, com a sua essência e com o Criador. E aí eu faço uma oração e começo a leitura.
né? E aí eu chamo a energia dessa pessoa e aí é que o trabalho todo começa a acontecer. Muito, como eu falei, hoje eu não uso uma técnica específica. Eu chamo essa primeira energia e vejo o que vai trazer e começo a falar, né? Então, assim, pelo menos durante, acho que, eu nunca contei, mas acho que 20 minutos, às vezes um pouquinho mais, eu fico só falando. E depois eu vou tentando entender onde está isso. Às vezes eu não sei se está no passado, porque eu não sei, né? A maioria das pessoas que estão ali eu não sei a vida. Então eu vou tentar encaixar se aquilo é passado, se é presente, se é futuro. Se a pessoa não encaixa, ela fala, não, isso não aconteceu, ou não está no meu momento presente, então a gente começa a perceber que aquilo pode ser uma vibração futura, algo do futuro, né? E aí é o desenrolar e eu acabo usando, né? Eu vou abrindo o campo, trazendo as energias, vendo o que precisa ser trabalhado. Em algumas leituras aparecem vidas passadas, né? Mas isso vai muito também do momento de cada um, da necessidade de cada um. É algo muito individual, muito intuitivo, muito particular, muito sutil. Uma das perguntas que eu tenho é: a leitura de aura, ela consegue desfazer pactos espirituais? Olha, a minha leitura consegue, né? Eu não sei. Eu digo a minha leitura porque a forma que eu utilizo hoje, né? Lembra que não tem certo e errado, não tem bom ou mal, não tem melhor e pior. Tudo é uma perspectiva, né? É o que se adequa. Mas hoje, como eu vou muito no que o indivíduo, no que aquela pessoa está precisando, necessitando, a gente vai trazendo e a pessoa vai falando também. Ela fala, ela coloca perguntas, ela faz perguntas para a leitura, né? Então, se eu perceber que em alguma vida passada ou que em qualquer tempo sejam relações afetivas e amorosas que às vezes acontecem, né? Sejam relações do passado, do presente, às vezes algumas questões familiares ou profissionais, ou de vidas passadas que a pessoa não tem consciência, mas a gente vê e ela começa a perceber que está repetindo padrões, porque eu não sei, na verdade. Eu abro a vida passada e ela fala, nossa, é uma situação muito parecida com o que eu estou vivendo agora e começa a entender. Então ali, eu como terapeuta, eu limpo esses acordos, eu desfaço os acordos, né? Eu dou comando, mas quem aceita fazer isso é a pessoa que está sendo lida, né? Ela escolhe, ela tem o poder de escolha, né? Então, é essa pessoa que me permite que eu leia o campo, né? Até onde eu posso ir. Existe essa sabedoria também, não é consciente, é uma sabedoria de até onde eu posso ir, o que precisa ser mostrado ali, né? E também essa autorização, uma autorização superior e uma autorização daquele espírito dizendo o que pode ser limpo, o que está pronto para ser curado, o que está pronto para ser resolvido. E aí a gente faz, claro. A gente faz uma grande limpeza energética, isso eu garanto. Maravilhoso. E tem diferença entre você fazer a leitura presencial e a de fazer por vídeo? A única diferença de qualquer sessão, independente da leitura, online ou por vídeo, né, ou presencial, é esse contato humano, é o abraço, né, depois essa energia trocada, que ela acaba sendo mais forte quando você está fisicamente, né, que tem o contato e tal. Mas o trabalho em si não tem diferença alguma, né? E o princípio da não localidade da física quântica explica isso. Existe esse princípio, né, que diz que não importa, na verdade, o lugar onde a gente esteja, né, você consegue acessar, você consegue trabalhar a energia. E no meu caso, eu comecei a ler aura, à distância, porque eles sugeriam que a gente fizesse isso para a mente consciente não entrar, para que não houvesse julgamento. Então, as primeiras leituras de aura que eu fiz, eu fazia algumas presenciais, mas a maioria à distância, onde a pessoa só me dava o nome completo. E eu gravava um áudio de 1 hora e mandava para aquela pessoa sem nunca ter visto nem o rosto dela, e não saber absolutamente nada.
Por quê? E aí mandava e as pessoas falavam, nossa, que incrível, né? Tem a ver. E ficavam muito impressionadas, porque a gente não tinha nem se visto. Sim. E aquilo para o terapeuta vai reforçando mais e mais o quanto acontece. Além do seu julgamento, de você ver, de você pensar, né? De você tentar avaliar. Então, isso fez parte do meu processo de aprendizado. Então, hoje, quando eu faço assim, né? A gente olhando. É muito mais. É como se eu tivesse presencial, né? Considerando que eu fazia sozinha antes, eu colocava uma cadeira na minha frente, o gravador e ficava ali lendo a aura, né? A pessoa me olhava, tava eu com o espírito da pessoa ali mexendo sozinha. Então, para mim, hoje é como se eu tivesse presencial. Mas super funciona e não tem. Do conteúdo em si não tem diferença alguma. Incrível. É muito bom. Você comentou comigo que a leitura de aura, ela é uma oportunidade de alinhamento com a nossa jornada de vida. O que isso quer dizer exatamente? Ok. Na leitura, a gente vai ver questões do passado, do presente e do futuro, né? Uhum. Então, se você de alguma forma se sente desencaixado no momento presente, por qualquer razão do seu passado, você está desencaixado no momento presente, seja num relacionamento, seja na falta de um relacionamento, de não criar um relacionamento, num relacionamento infeliz, profissionalmente, né? Se você não está preenchido de alguma forma, em qualquer área, familiar, o que for, saúde, como é esse direcionamento para o futuro? Né? Como você caminha para o seu futuro? A maioria das pessoas ficam estagnadas nesse lugar, confusas, às vezes deprimidas, ansiosas, né? Que na verdade é a consequência disso tudo, desencaixada, despertencida e por aí vai, né? E o que acontece nesse lugar? Você não cria o seu futuro, porque o futuro ele é relativo, ele não existe. O futuro a gente está criando agora, né? Nesse momento presente. O campo quântico só existe nesse momento presente, é quando a gente está criando uma realidade. Então, a leitura de aura, ela é uma ferramenta que vai trazer clareza, que vai trazer autoconhecimento, que vai trazer consciência, né, para o seu momento presente, para onde você está. Então, você vai conseguir enxergar com mais clareza algumas coisas do seu futuro, isso, fazer escolhas, tomar decisões com mais clareza, né? E você também pode ressignificar, reprogramar também questões do passado, né? Então, em função disso, você se alinha, na verdade, com o seu caminho, com a sua jornada, né? Foi essa a pergunta? Alinhamento com a sua jornada? Foi como o que exatamente, né, a leitura de aura aborda, né, em relação à nossa jornada de vida. Isso. Né? É porque ela traz exatamente isso, né? Ela traz esse conhecimento, essa clareza de você ver onde você está, se você está indo para o lugar certo ou não, né? E eu acho interessante a gente falar isso, quando eu digo você indo no lugar certo, não significa que existe necessariamente um destino, um karma, que é aquele que você tem que seguir, né? Ah, então eu estou indo pela estrada A e eu teria que ir pela B. Não, você pode ir pela B, C ou D. Isso é livre-arbítrio. Isso é você criar a sua realidade, né? A gente tem muitas crenças a respeito do destino, como se só existisse um caminho. E a gente esquece que estamos co-criando a nossa realidade, né? Isso é uma grande realidade, né? A gente não precisa saber fazer isso, a gente está fazendo. A gente já faz, a gente precisa focar. Então, quando você tem as ferramentas certas, o entendimento, você vai criar o futuro que você quer. É matemático isso, é quântico, né? Se você tiver as ferramentas certas, você vai criar o futuro que você deseja. A felicidade, a abundância, a prosperidade e tudo mais. Saúde. A gente recebeu uma pergunta aqui, ó. O quanto é leitura de aura e o quanto é informação dos mentores durante a leitura? Boa pergunta. A leitura de aura, ela é uma leitura, eu chamo de leitura de aura, porque eu aprendi assim, eu me conecto assim, faz sentido ainda para mim, né? Eu não uso leitura de aura das rosas, porque eu saio um pouco da técnica, né? Por respeito e tal, como eles fazem, mas eu poderia chamar de leitura energética, leitura psíquica, é uma leitura psíquica. Leitura psíquica é você ler o campo energético de algo.
Você pode ler de um objeto, você pode ler de um animal, de uma pessoa, você está lendo aquele campo de uma árvore, né? Uhum. De um espaço, de uma empresa, de uma casa. Você lê o campo energético, o campo quântico e tudo mais. Informação dos mentores é você acessar outras dimensões e ter informação dessas dimensões. É o que muitas pessoas chamam de mediunidade, de um trabalho mediúnico, né? Então, na minha leitura, tem as duas coisas, né? Porque eu falei ali dos mentores. Eu percebo pelo tom, pela forma que vem, que eu tô lendo o campo da pessoa e quando é uma mensagem dos mentores, eu falo isso, eu percebo e falo para a pessoa. Eu tô recebendo aqui, eu tô canalizando aqui essa mensagem para você. Às vezes é uma mensagem bem objetiva. E aí eu falo exatamente como tá vindo. E você sabe geralmente de quem é exatamente a mensagem? De qual mentor? É, de alguém Depende, específico? depende. Já aconteceu de receber mensagens de pessoas falecidas da família, né? De situações assim. Não é o objetivo do meu trabalho, né? Uhum, Eu não atendo pessoas se me procuram só para isso. uhum. Mas se no meio de qualquer trabalho que eu fizer chegar alguma informação assim e eu for um canal ali, eu recebo, né? Sempre com muita sabedoria, eu digo, desses seres de luz, dos guias que acompanham, né? Então, muitas vezes vem nome, sim. Vem quantos mentores são, vem o nome, vem se é uma energia feminina ou masculina. É... O que você puder passar para a pessoa vai ser Ah, o que passado eu para puder passar, eu você, né? falo tudo. Falo tudo. Falo cor, falo roupa, falo tudo. Sou detalhista. Sou uma pessoa detalhista e uma terapeuta detalhista também. Ah, eu Mas também. mas respondendo a isso, então, eu consigo sentir, eu sei quando é e falo. Entendi. Regina, essa é uma pergunta que eu ia fazer também. Estava mais para o final, mas vamos fazer agora, então. Quanto tempo pode ser repetida, né? Depois de você fazer a primeira leitura de aura, enfim, quanto tempo a gente tem que esperar para fazer outra? Você pode fazer, eu sugiro que seja feito com no mínimo 3 meses. Mas você pode fazer com um mês, né? Você pode fazer uma leitura todo mês. Você pode fazer quando você quiser, né? É o livre-arbítrio, é a escolha de cada um, a necessidade, quando eu preciso, a forma que eu me conecto com essa ferramenta, com essa terapia. Quando eu sugiro um mínimo de 3 meses, porque eu também uso outras técnicas. Então, depois que eu uso a leitura para abrir o campo, para ver várias informações daquela pessoa. E ali eu ofereço tudo que eu posso. Às vezes eu uso outras técnicas, né, para mexer naquele campo, para solucionar, às vezes, algumas questões ali que estão abertas. Uhum. E a maioria acontece que depois acabam fazendo outras sessões. Como, por exemplo, Theta Healing, né? Barra de Axis, a gente vai conciliando. Psicoterapia, eu faço psicoterapia holística. Então, a gente vai conciliando. Então, a leitura não é algo que a gente precisa com muita frequência, porque eu já abri aquele campo, né? Entendi. Tem pessoas que fazem de 6 em 6 meses, sempre. Eu tenho pessoas que fazem assim. Tem pessoas que depois de 1 ano, 6 meses, 2 anos, voltam a escutar as leituras, né? Porque eu permito que a pessoa grave e Uhum. se conectam e se reconectam e ressignificam a leitura e identificam coisas que a gente falou e naquele momento presente não enxergavam, falavam, não, eu não sei o que é isso, eu não tô vendo isso. E aí depois de 1, 2 anos ela, Tati, você não acredita. Escutei a sua leitura e tá lá, agora eu sei o que você falou, aconteceu. Então aí a gente tem a certeza que tá lendo o futuro, né? Porque quando eu comecei a fazer leitura de aura, não era a minha intenção ler o futuro. Eu nunca Uhum. tive essa intenção. Mas eu percebi na prática que estava acontecendo, por causa desses casos assim. E Entendi. eu falei, estou indo ao futuro, né? Então, aí eu fui entendendo, como tudo prática, né? Exercício, prática, treino, aí você vai conhecendo a técnica e se conhecendo, utilizando aquela ferramenta, aquela técnica, Me né? veio aqui agora de perguntar para você o, o que você poderia falar para as pessoas que têm medo de fazer? Medo de fazer leitura? Será que tem alguém que tem medo de fazer leitura? Não sei, pela questão de saber do futuro, né? Porque na minha percepção, Ah, tá. é, você só vai ter acesso a informações que você precisa saber, Uhum. né? Nada do futuro que
que seja ruim, nada disso para te apavorar, nada disso, pelo contrário, né? Tá. Entendi o que você perguntou. É, a pessoa que tiver receio, né? Pode ter algum receio de fazer um trabalho assim. Muitas pessoas têm ainda receios de se conhecerem, né? De verem, porque muitas vezes é mais fácil desculpas, né? A gente não entender a inconsciência. Porque quando a gente tem consciência, isso traz mais autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade é com você, né? É onde você tem que mudar, você já pode fazer alguma coisa a respeito. E essa questão do futuro, eu como terapeuta, eu na minha vida fui aprendendo a ter autorresponsabilidade. Como terapeuta, eu tenho muita autorresponsabilidade. E quem eu atendo, e se tem, né, tem pessoas aqui, elas sabem disso. Na dúvida, eu não falo. Né? Na dúvida, não que eu tenha dúvida, eu sei, eu tô vendo, né? Mas eu não falo algumas coisas do futuro ou do presente, quando eu percebo e sinto que aquela informação vai ser demais. Ou que a pessoa tem crenças e não vai digerir aquela informação. Entende? E fora isso, existe também essa guiança espiritual de mostrar o que pode ser visto. E eu não falo nada, não é o tipo de futuro que eu leio. Você veja aqui que você vai ter uma doença e vai morrer no dia tal. De forma alguma, eu nem faria isso. Não é a forma que eu vejo, né? E também eu não falaria. Quando eu vejo coisas assim, eu não falo. Porque existe você mudar a sua realidade, existe você mudar o seu destino. E isso também pode ser alterado. Só que se eu falo isso num trabalho energético, numa leitura, essa pessoa pode criar uma crença e ela vai acreditar no que eu falei. E ela vai criar a realidade a partir do que eu falei. Então é muita responsabilidade. Você tem que ter muito cuidado no que você fala, a forma que você fala. Senão você muda o karma ou cria karma para aquela pessoa e para mim. Né? Tati, eu posso criar muito karma para mim se eu não tiver autorresponsabilidade nesses trabalhos que eu faço. Então, né, sem receio, porque é um futuro, é uma vibração, é uma frequência do futuro, são possibilidades futuras, né? Então, eu vejo você aqui num trabalho que tem a ver com isso. Não, mas eu não... Tô vendo você numa sala, num lugar assim. Não, mas não tem nada a ver, não faço isso, nem quero, né? Teve uma situação super recente, assim, a primeira leitura que eu fiz, eu falei de uma área específica do trabalho e ela, não tem nada a ver, não tem nem como eu chegar nisso. E aí agora tá acontecendo. Então eu digo, veja, não precisa fazer força, é natural. Isso é algo que vai acontecendo, né? Tá? Ótimo, é super respondido. A pessoa, ela tem a mesma cor de aura a vida inteira dela? Então, essa questão da cor da aura, né? A nossa aura, ela tem cores, ela tem muitas cores, e essas cores variam conforme as fases, as dinâmicas da nossa vida, né? O que a gente está vibrando, tanto as emoções, quanto crenças, quanto situações da vida mesmo, o que a gente está lidando, tá? Existe um conhecimento que eu acredito ser superficial da aura, que é a foto Kirlian, a foto das cores, que você tem uma foto da sua aura, né? Aquela cor toda em volta e cada cor é um significado. Eu acho isso superficial, eu acho isso limitado. E o universo é expansivo, somos seres limitados, né? Coloca numa caixinha, né? E não é isso. Mais do que isso. A foto Kirlian, ela mede um campo, né? Não deixa de ser algo ali, uma eletricidade, né? É termografia, na verdade, isso é utilizado hoje em muitas técnicas, é uma ferramenta que você usa até para descobrir antes doenças físicas, né? As fotos termográficas. Então, isso não passa de ser isso, é um momento termográfico. Você pode trazer uma informação mais superficial, tá? Então, não é o tipo de leitura que eu faço. Eu falo cores que eu tô vendo na aura, cores lindas, cores ricas, cores luminosas, cores um pouco opacas, né? Não tão brilhosas.
mas é importante a gente entender que isso muda. Conforme você vai mudando a sua realidade, vai mudando a sua frequência. Então pode ter uma pessoa linda, que a gente fala iluminada, cheia de amor no coração, e às vezes está passando por um grande desafio. E quando ela chegar, eu vou ver que a aura não está na sua luminosidade, está com uma cor um pouco mais densa, e está tudo bem, né? A gente ali mesmo já acaba mudando um pouco isso. Eu vejo muita cor da essência também, né? Que tem essa cor, uma cor mais superficial, que são das dinâmicas, e tem uma mais profunda, né? Então eu percebo que essas cores vêm. E cada pessoa é um significado. Então eu posso ver uma cor amarela na sua aura e uma cor amarela em outra pessoa e ter significados parecidos ou não. Pode ter, assim, uma base, é isso, é essa palavra, mas aí na sua história é uma coisa, na história da outra pessoa é outra. Então eu falo as cores, as pessoas gostam de saber das cores, Sim. mas o meu trabalho em si, ele vai muito além das cores, não é algo que eu me foco, eu nem fico tentando ver muito. Sim. Vem e eu falo. Porque eu quero saber são as informações, eu quero saber o passado, eu quero saber o que está É acontecendo. desenrolar, né? Eu quero desenrolar alguns nós que estão ali, né? Mas as cores a gente tem informação. É uma forma de ler a energia. Quando a gente trabalha com leitura de energia, a energia se manifesta na forma de cores, de imagens, de sensações. Então, o terapeuta pode ter sensações físicas, né? Que é o que acontece comigo também. Uma série de lugares. Eu uso todas, né? Abundância. Vamos usar tudo que está disponível, né? Tá certo. Nessa pegada ainda das cores, eu queria saber se você, quando você conhece uma pessoa, você consegue identificar o caráter de uma pessoa conhecendo ela na hora, assim. Ou é apenas você só consegue identificar durante uma leitura, onde você se prepara? Tá, entendi. O que acontece? Na minha vida, né, como na minha vida pessoal, nos lugares que eu vou, quando eu conheço as pessoas, eu começo a falar um pouco, ou aquela pessoa começa a falar, naturalmente, eu sinto o campo da pessoa. E eu começo a receber algumas informações, mas naquele momento, digamos, eu tô, sei lá, jantando, né, um grupo de amigos jantando, uma pessoa nova, eu estou recebendo informações a respeito daquela pessoa, mas eu não estou focada nisso. Eu não estou ali focada, atenta, concentrada, tentando entender e pedindo que venham. Até porque aquela pessoa não me pediu que eu lesse a aura dela. Uhum. Né? Então, ela tem a escolha, eu tenho que respeitar. Eu acredito que por mais que seja possível e capaz eu ler o campo das pessoas, eu não devo fazer isso sem autorização e sem permissão. Posso até vir algumas informações, mas não invadir. Né? Eu acho que eu não posso invadir o espaço de ninguém, eu não posso invadir a aura em ninguém. A aura é um lugar sagrado, é o seu espaço sagrado. Eu tenho que ter respeito, eu tenho que entrar com gentileza nesse lugar, quando eu for convidada. Entende? Então, e aí, quando acontece a leitura, que eu sou convidada, que eu tenho a permissão, aí eu entro naquele espaço, né? Onde eu fui chamada, aí eu mergulho naquele espaço. Entendido. Você consegue ler a aura de uma terceira pessoa durante a sessão? Essa é a pergunta da Mariana Lotus 55. Como seria feita essa leitura de uma terceira pessoa sem ela estar presente? Então, quando eu aprendi a ler aura, eu aprendi a fazer uma leitura geral, a fazer uma leitura de relacionamento. Então, eu quero ler eu e minha mãe, eu, meu chefe, eu, meu marido, meu filho, e por aí vai. Você colocar duas pessoas, né? Hoje eu não faço mais muito isso, mas pode ser feito. Colocar duas pessoas na leitura. Só que as duas pessoas têm que querer fazer, elas têm que ter permissão. Você faz junto. As duas têm que ouvir, né? Não é só você saber lá de quem você quer saber, né? É algo que tem que ter o consentimento. Então, aprendi dessa forma, mas fui percebendo na prática que eu conseguia ler qualquer pessoa que eu chamava. Então, tô lendo a sua aura e aí
pergunto da sua mãe. Quando eu começar a puxar a sua mãe, eu vou ler a energia dela. Eu vou ler como é a sua mãe, as características que ela tem, eu vou ler o seu pai e por aí vai. Então é possível sim ler uma terceira pessoa na leitura. E eu faço isso, né? Então você fala, eu tô em um relacionamento, assim, eu vou falar um pouco dessa pessoa, às vezes eu vejo a pessoa fisicamente e eu vou falar pra você. Mas também lembra que aquela outra pessoa pode não ter autorizado. Ela, como a gente está invadindo o espaço dela, entende? Uhum. Então também tem que ter um respeito, pelo menos de minha parte como terapeuta. Eu entro, eu leio uma terceira pessoa, qualquer pessoa, né? Algumas pessoas estão mais abertas, outras não. Outras eu percebo que eu vou ler e aquele campo está fechado, ou seja, essa pessoa está protegida de alguma forma. Olha como é importante essa questão da proteção energética, né? Aquele campo não se abre. Mas de qualquer forma, eu procuro sempre ter bom senso e fazer um trabalho não por curiosidade, mas que seja para o bem maior, da melhor forma, mais elevada para o bem maior. Então também procuro respeitar, né, essas pessoas que não estão ali e não escolheram. Tem um propósito, né? Tem que ter um propósito, tem que ter um propósito maior, né? Deveria ser assim tudo que a gente faz. A gente chega lá, eu acho que a gente chega lá, eu acredito que sim. Eu também acredito que sim. Aproveitar então e perguntar qual que é a importância de uma leitura de aura para uma pessoa nessa fase desafiadora da pandemia que a gente está passando. Uhum. Essa fase é um momento de crise, né? Como a gente, para algumas pessoas, não para todas. É um momento de crise no mundo, né? Um momento de caos, de crise, algo que não estava previsto e que está gerando desconforto, sofrimento, mudanças. Mas para cada pessoa está sendo individual. Tem pessoas que com certeza lamentam o que está acontecendo, mas não estão em crise, está tudo bem, né? Elas até tiveram bons momentos, né, nessa quarentena, ou estão tendo ainda. E para muitas outras não, né? Foi está sendo também um grande sofrimento. Mas nesse momento é um momento, eu acho que a maioria das pessoas, não todas também, de muita introspecção, de muito recolhimento, né? De você reavaliar naturalmente algumas coisas. Algumas situações, ou a sua vida, ou o todo. Sabe aquele movimento natural da introspecção, do silêncio, do recolhimento? Então, esse pode ser um momento propício, né? Para você olhar ainda mais para dentro, para você enxergar ainda mais. Muitas pessoas ficaram nessa intenção. Outra questão é para quem passou por crise, então muita ansiedade, pessoas que têm depressão, né? Eu percebi que essas pessoas precisaram mais de atendimento nesse momento. Agora, independente desse momento, qualquer momento da vida, eu acho que é muito bem-vindo para a gente se conhecer. A leitura de aura é isso, é um convite, né, para você conhecer mais de você, da sua vida, do todo também, né? Moralmente, espiritualmente. Isso, e poder é um convite para você mudar a sua vida para melhor, né? Para criar uma realidade melhor, mais feliz e tudo mais. E isso eu percebo que a gente tem em comum. Todos nós, a gente está querendo criar mais felicidade. Sim. Estamos todos em busca, né? Sim. Ainda sobre ter uma pessoa, você leu a aura de uma terceira pessoa, eu esqueci de fazer uma pergunta que é possível, quem fez essa pergunta foi a Roberta Mello. É possível melhorarmos a energia de outra pessoa com a nossa energia? Sim. Melhorar a energia de outro com a nossa energia. Isso? Isso. Uhum. Energia, né? Ela está em movimento. Energia é movimento. E aí a gente vai falar de frequência e vibração. Tudo no universo vibra em frequências, né? Então, e aí a gente vai falar da frequência das emoções, a frequência dos chakras, tudo é frequência. Então, se você vibra numa determinada frequência, numa frequência mais elevada, por causa das suas emoções, dos seus pensamentos, da sua crença, da sua consciência, do seu despertar, da sua evolução, né? Se você vibra uma frequência mais elevada, existe uma tendência, sim, de que você coloque a pessoa que está próxima a você
também nessa frequência mais elevada, por ressonância. Agora, essa pessoa, ela precisa querer também, de alguma forma, escolher. Porque se essa pessoa não escolher, ela não tiver compreensão de que ela pode elevar, ou ela não entende, né? Não entende por que elevar, como elevar a sua vibração, ou porque ela está em crenças. Você entende? Ela tem algumas crenças da vida, de peso, de sofrimento, às vezes porque está mesmo. O ambiente externo dela tá assim, né? Então, é aí que a gente precisa, as pessoas que têm mais consciência, estão mais despertas, precisam estar mais atentas, para que você coloque o outro na sua frequência, e não você seja a pessoa que entre na frequência do outro que está menos elevado, você entende? Porque a gente se contagia existe um processo de ressonância também, né? Então você vai entrando. Por isso que a gente tem que estar sempre vigiante. Vigiar e orar. Exatamente isso. Para isso. Mas a gente pode, sem dúvida. E algo que inclusive a Carol pergunta. Desculpa, continua. Nessa fase da pandemia, você mandar, em qualquer momento também, mas mandar amor, né? Mandar amor pro seu inimigo, né? Amar os vossos inimigos, amar seus inimigos. Para as pessoas que você teve qualquer desafeto, ou para as pessoas que você ama, ou para as pessoas que estão doentes no mundo, mandar amor. Amor é a energia que criou tudo, criou todo, né? A gente deu o nome de amor para essa energia. Então, se a gente manda isso é uma frequência. Você entra nessa frequência e você manda para onde você quiser. E ela é a frequência mais elevada. Então, é uma boa técnica também de você mexer na frequência das pessoas mesmo à distância. Sim, que o amor é a primária, né? Todas as outras são secundárias. Então, tudo bem. Né? Qual que você ia perguntar? Da Carol Lima. Ela perguntou se o contrário também é possível. Eu acredito que se é possível a gente melhorar a energia de outra pessoa, então também é possível a gente piorar? Sim, sim. Isso que eu falei agora. Se você não está... A tendência é que as pessoas que estejam mais despertas, elas vigiando e tendo esse controle, né, essa consciência, você consegue manter. Então, por causa de várias crenças que você já trabalhou, de uma compreensão maior, às vezes é aquela pessoa que está ali com raiva, ela está te agredindo, ela está inconsciente. E você que já tem mais consciência, você deixa aquilo passar. Você observa, você não se apega. Quando você se apega, leva aquilo para o pessoal, né? Não que não seja uma discussão. Ok, mas quando você se apega, você entra naquela frequência. Você se torna aquilo. E se você deixa aquilo passar... Você pode pensar, ok, meu marido, meu namorado, minha esposa, minha mãe, enfim, tá estressada, teve um dia ruim, deixa isso passar, amanhã vai passar. As emoções são movimento também, né? São nuvens que passam. Ou seja, por que você consegue fazer isso? Porque você está consciente, porque você conhece as suas crenças, porque você ressignificou muitas questões da sua vida, porque você limpou e ressignificou as suas emoções, né? E aí você é aquela pessoa que a frequência está lá na raiva, no ódio, baixíssima, na agressão, na reação, e você consegue manter a sua frequência mais elevada. Então percebe que o autoconhecimento, a consciência, independente da técnica que utilize, por isso que é tão falado, porque a cura vem desse lugar, a transformação vem desse lugar, a libertação vem desse lugar, né? Quando algumas pessoas falam, Tati, o que eu faço para limpar a minha energia, a minha pessoal, da minha casa, do meu ambiente de trabalho? Eu falei, olha, a gente tem cristal, temos palo santo, a gente tem sede, a gente tem frequência, muito sal grosso. Agora, o que mantém são os seus pensamentos, são a sua frequência. Só que a questão dos pensamentos, do pensamento positivo, todo mundo já sabe que pensamento positivo é bom. Mas por que eu não mantenho os meus pensamentos positivos? Porque você precisa ressignificar. Você precisa olhar, você precisa curar, né? Você precisa reprogramar o seu cérebro. É um conjunto, é mais amplo do que parece. Né? Não significa que ninguém... Imagina, se todo mundo sabe que tem que ter pensamento positivo, por que a gente não está aí todo mundo pensando positivo 24 horas por dia? Né? É porque algo está desfazendo, despolarizando essa energia. Né? Positivo e negativo, polaridades para o negativo. Então a gente precisa ver o que
o que está colocando nossos pensamentos, quais as crenças, quais as emoções no negativo. Tá? Então, essa questão de energia ela é muito mais ampla. Nossa, não vejo a hora de fazer a minha. Tá perto. Gente, a gente só tem 9 minutos. Eu acho que a gente nem vai conseguir entrar na questão dos registros acásticos, mas ainda tem mais 2 perguntas aqui. Eu queria saber se você tem alguma experiência de alguma leitura que te marcou muito, que aconteceu alguma coisa que te marcou muito, que te impressionou. Lógico, sem citar nenhum nome, né? Mas contar pra gente alguma coisa. Então, não tem como eu lembrar de todas as leituras, né? Foram muitas e muitas leituras. No início eu contava, depois eu perdi as contas, muitas. Cada leitura é única, diferente, né? Individual. Tem situações muito emocionantes, algumas muito profundas. Toda leitura, sem exceção, ela é muito mágica para mim. Pela empatia que eu faço, pelo que eu estou vendo, por poder ver a beleza de cada um, a beleza das diferenças. Então, a leitura é um trabalho muito mágico, né? Eu vejo assim. Super me conecto com a leitura. Então, não tem uma situação. A única que me veio, porque também eu talvez seja um pouco recente, foi de uma menina que eu li. Menina, né? Ela tem 18 anos. E ela chegou para mim, eu acredito que ela não está assistindo aqui. E ela chegou para mim muito perdida, se sentindo muito diferente, como se tivesse algo muito errado com ela. E eu percebi que ela é uma das criaturas que eu vi presencialmente mais amorosas. Ela vibra amor na sua essência. Eu diria que ela é quase de outras dimensões. Algo que me impactou muito quando eu senti numa criatura humana uma energia assim. Porque eu só senti perto de outras 2 pessoas que são mestres espirituais, né? E o mestre, ele já tá, também vibra numa frequência muito elevada. E eu fiquei muito impressionada com essa energia, né? Então, mas a gente poderia ficar umas 4 horas se eu fosse, A né, gente vai ter que contar. fazer outra live, com certeza. Live das, né? Mas eu não, claro, não citaria nomes mas o que acontece é que eu faço a leitura e depois de um tempo eu não lembro mais. Eu imaginei. Eu não lembro. Aí, se você voltar depois de um tempo e falar, Tati, lembra? Minha leitura falou isso, isso, isso. Conforme você for falando, é como se fosse descarregando as informações de volta para mim. Mas eu não armazeno tudo e eu percebi que tem uma razão para isso, né? Que é para que eu não fique, não vá me enchendo dessas informações, né? Que na verdade precisam passar, elas passam por mim. Eu não fico com elas. Sim. E você contando a história, me veio uma outra pergunta. Você falou que ela tem 18 anos, né? Tem idade mínima para fazer uma leitura de aura? Não tem, não tem idade mínima. Você pode ler bebê no ventre da mãe. Você pode ler bebê, criança pequena. Só que o que acontece, sempre que eu leio pais e mães, eu chamo a energia das crianças para falar um pouquinho, né? Pergunto se aqueles pais têm perguntas sobre os filhos, porque eu sei, né, o quanto tem essa ligação. Quando não tem, eu só trago um pouquinho de energia, e aí muitas vezes a mãe fala, é assim mesmo, né? É o meu filho, é a minha filha, é isso mesmo, às vezes tem uma razão para isso. Então, dependendo da idade, que a criança não vai ter paciência, não vai ter disposição para ficar ali 1, 2 horas na sessão, não entende. Né? Muitas vezes não entende. Você vai ler uma criança de 4, 5, 6 anos, então a gente lê pelo pai ou pela mãe. É possível você ler o campo, e aí, principalmente até os 7 né? anos. Até os 7 anos ainda. Consegue direcionar os pais para lidar melhor com aquela criança, né? Isso, isso. Muito. Essa coisa de filhos, muitos trabalhos que eu faço, sessões de Theta Healing, eu procuro trazer muito essa questão, sabe? Mesmo quando não perguntam, porque eu sei que é uma ligação muito próxima, né? Sempre tem alguma... E é kármica. Essa relação de pais, filhos, né, dos ancestrais é kármica no sentido de que é algo que você veio
construir, passar, seja de bom ou ruim, né? Lembrando que o karma não é um peso, não é algo, pode ser algo bom. Às vezes você veio viver um karma bom, né? Uhum. Com aquela família, com aqueles pais. 4 minutos para acabar nossa live. Ah, eu tô vendo que tem perguntas aqui, né? A gente respondeu. Você já voltou com as consultas presenciais? Não, ainda não. Eu vou voltar, a princípio, só em julho, a fazer as consultas presenciais. Eu atendo em Miami, eu atendo em Downtown Miami, né? Todos os outros lugares do mundo eu atendo online. Eu atendo ou por Skype, ou por FaceTime, ou por Zoom. Ou... Hoje ferramentas não faltam, né? Sim, sim. Isso que eu ia falar, que a Tati está à disposição de vocês. Só vocês mandarem uma mensagem para ela aqui pelo Instagram, o arroba dela. Eu coloquei aqui embaixo, arroba Tati_D Vasconcelos. Mandem um inbox para ela com todas as dúvidas que vocês tiverem. Ela tá aí com essa técnica maravilhosa para ajudar a gente, ainda mais Isso, nesse processo de autoconhecimento que a gente está aí todo mundo na mesma jornada. isso. A gente não conseguiu falar dos registros akáshicos, né? Não conseguimos, vamos ter que fazer outra live. Isso, os registros akáshicos são as vidas passadas, para quem não sabe, né? As vidas passadas que geram tanta curiosidade, né? Tem muito misticismo em volta das vidas passadas, mas também são informações, né? Então é possível a gente acessar esses registros. Então vai ficar uma pauta para a próxima live, gente. Para uma próxima. Eu quero agradecer, Tati, muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo para conversar aqui com a gente, tirar todas as nossas dúvidas e ajudar aí todo mundo. Obrigada, gratidão. Querida, muito grata por esse encontro também, por cada pessoa que entrou aqui, cada pessoa que vai entrar nessa live, né? Vai saber um pouquinho mais da gente, da leitura, de mim. É uma alegria poder falar sobre a leitura, essa técnica que me despertou, que eu comecei, né? E que eu tenho tanto carinho, tanto respeito por essa técnica. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? No meu caminho, também na minha jornada como terapeuta, e vou ficar muito feliz se eu puder ser uma contribuição, se de alguma forma eu puder contribuir com a jornada de cada um que chegar até mim. Maravilha, obrigada, Tati. Gente, essa live vai ficar disponível no YouTube. Todas as outras lives também sobre Theta Healing, perfil comportamental, rotina skincare, tá tudo lá no YouTube. E eu vou colocar nos meus stories também para saber o que vocês querem ver nas próximas lives. E é isso. Obrigada a todo mundo aqui que participou com a gente, que mandou pergunta e que a gente tocou aí o coração de alguma forma. Obrigada, gente. Boa noite. Grata pela companhia. Um beijo. Um beijo.